O segredo que Maquiavel revelaria sobre o comportamento feminino. Havia uma sala esquecida na velha Florença, oculta atrás de cortinas pesadas e paredes revestidas por estantes de madeira antiga. Era um cômodo sem janelas, iluminado apenas por candelabros que lançavam sombras dançantes sobre manuscritos, garrafas de vinho e mapas políticos da Itália fragmentada. Ali, no silêncio mais absoluto, Maquiavel escrevia aquilo que jamais revelaria ao mundo, menos nem ao Papa, nem ao povo, nem mesmo aos príncipes para os quais tanto aconselhou. Era um texto reservado à posteridade ou ao acaso, escrito em páginas ocultas, talvez destinadas a nunca serem encontradas. Nesse espaço, ele tirava a máscara do conselheiro político e colocava o olhar do observador mais perigoso, o que contempla o comportamento humano não para julgá-lo, mas para decifrá-lo. E entre todos os enigmas que testemunhou em sua vida, um deles o assombrava mais do que qualquer outro, menos a psicologia da mulher diante do poder. Não era uma reflexão nascida do machismo vulgar de tabernas ou dos preconceitos comuns à sua época. Era algo mais profundo, mais incômodo, mais lúcido. Maquiavel não via na mulher uma criatura frágil a ser protegida, nem uma figura inferior a ser subjugada. Pelo contrário, ele via um poder silencioso, invisível e constante, que agia sob os olhos de todos sem que ninguém o percebesse. Enquanto os homens guerreavam por territórios e cargos, as mulheres conquistavam mentes, desestabilizavam egos, moldavam decisões e rearranjavam o destino de impérios, tudo sem levantar a voz, tudo sem empunhar uma única espada. Para Maquiavel, a verdadeira política não acontecia apenas nos salões nobres, mas sim nos quartos silenciosos, nos sorrisos ambíguos e nos silêncios estrategicamente colocados por mulheres que compreendiam a essência da influência. Em um de seus cadernos privados, ele escreveu com a franqueza brutal que o caracterizava: a mulher domina aquilo que o homem pensa estar controlando. Ela o leva à beira do precipício, faz com que ele pule e ainda o convence de que foi por vontade própria. Asterisk era mais do que uma frase de efeito. Era uma constatação baseada na observação de dezenas, talvez centenas de interações sociais, emocionais e políticas que ele testemunhou. Maquiavel compreendia que a mulher não impunha, ela não confrontava, ela insinuava. E nessa sutileza quase imperceptível, criava uma teia onde os homens se debatiam, acreditando que estavam livres, quando na verdade já estavam presos não pelos braços, mas pelas emoções. Entre suas muitas experiências, uma ficou marcada como símbolo desse poder. A história de Elizabeth. Não era uma nobre nem uma rainha, mas também não era uma mulher comum. Era uma cortesã refinada, culta, serena. Seus passos eram lentos, suas palavras escolhidas com precisão, sua presença carregava uma calma desarmante. Mas onde ela passava, decisões mudavam. Homens influentes saíam de sua companhia mais frágeis do que entraram. Muitos diziam que estavam apaixonados. Outros não sabiam sequer descrever o que sentiam. Maquiavel observava com fascínio como ela os conduzia sem tocá-los, como criava necessidade sem oferecer garantias, como transformava a ausência em presença mais poderosa que qualquer discurso apaixonado. Asterisk. Foi com ela que ele aprendeu que o silêncio para a mulher que compreende seu valor é um grito ensurdecedor, e que a ausência bem administrada é mais eficaz do que qualquer exigência direta. O homem que acredita estar sendo rejeitado muitas vezes se esforça mais do que o homem que acredita estar sendo amado. A mulher que desaparece quando tudo parece calmo acende em seu alvo uma inquietação impossível à concessão. E o homem, dominado pelo próprio orgulho, se vê fazendo de tudo para obter aquilo que acredita ter perdido. A genialidade desse jogo é que a mulher não precisa prometer, nem negar menos, apenas precisa dosar. E assim, com doses invisíveis de atenção e ausência, ela molda comportamentos, decisões e até mesmo lealdades. Asterisk. Ao refletir sobre tudo isso, Maquiavel não condenava o comportamento feminino. Ele o admirava. Ela o temia. Ele o reverenciava como se fosse uma força da natureza, menos imprevisível, indomável,
mas perfeitamente funcional dentro de uma lógica própria. Não se tratava de bruxaria nem de magia, mas de inteligência emocional em seu mais alto grau. A mulher que sabe usar o afeto, o silêncio, a ambiguidade e a ausência como ferramentas, não precisa de exércitos, precisa apenas de percepção aguçada menos, e de homens que subestimam a profundidade do jogo que estão jogando. Para ele, a manipulação feminina era a forma mais sofisticada de poder político existente, e por isso mesmo, era mais eficaz. Enquanto os governantes precisavam de tratados, armas e alianças formais, a mulher inteligente usava apenas o que já possuía: presença calculada, charme despretensioso, palavras ambíguas e pausas oportunas. Conduzia sem parecer que conduzia, governava sem parecer que governava. Os homens governam com espada, as mulheres com ausência. Essa era uma das frases mais cortantes de seu texto, porque nela estava contida a essência da estratégia feminina, o poder de não se fazer presente para se tornar indispensável. O homem, impulsivo e direto, busca resolver os conflitos com ação. A mulher que conhece o jogo da influência cria conflitos internos no homem apenas sumindo, e ele, na tentativa de resolver esse vazio, passa a agir em favor dela, menos sem perceber. Maquiavel dizia que os impérios caem não apenas por traições militares, mas por decisões tomadas sob influência emocional. Quantas guerras foram travadas por amor, por ciúme, por orgulho ferido? Quantos reis entregaram reinos, terras, riquezas, apenas para manter uma mulher satisfeita? A resposta, segundo ele, estava oculta nas entrelinhas da história menos e nas mãos das mulheres que sabiam como moldar esses destinos com um beijo, um olhar, um sumiço. E ao final desse manuscrito não publicado, quase como uma maldição sussurrada, ele escreveu: quem domina os desejos de um homem, governa seus atos. E quem compreende o comportamento feminino, entende o destino do mundo. Asterisk, asterisk. Essas palavras, escritas a pena em tinta já esmaecida, selavam um segredo que poucos ousaram encarar. Porque reconhecer esse poder era admitir que muito do que chamamos de livre-arbítrio masculino talvez não passe de reações a estímulos cuidadosamente arquitetados por mentes femininas estratégicas. A obra foi guardada, oculta, entre tratados de guerra e filosofia política, porque certos segredos, dizia Maquiavel, não precisam ser gritados, precisam apenas ser sentidos. E o segredo do comportamento feminino é um desses. Um poder que não se vê, mas que decide tudo o que é visto.